Muito bem. A paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus. Quero dizer que é um imenso prazer e alegria poder rever cada um e poder estar convosco nessa tarde. Uma alegria, irmãos. Satisfação imensa na minha alma. Glorifico a Deus porque aprove a Ele, irmãos, salvar e me resgatar um dia. E neste mês que vai entrar agora em abril, eu senti os primeiros sintomas do chamamento de Deus para a minha vida. Quando Deus, Ele me transportou de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, especificamente de São João del Rei, que é a minha cidade, de onde eu nasci, para a cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. E eu fui todo cheio de más intenções, não é? Trazendo comigo, né, aquilo que eu utilizava, que eu usava, que era muita maconha, muita cocaína, e querendo até mesmo buscar um refúgio, sair um pouco do meio dos meus amigos, onde eu estava, onde eu convivia ali, para ter assim, algumas experiências novas e viver alguma coisa diferente. Porém, irmãos, Deus, Ele estava à minha espera lá naquela cidade. E Ele me conduziu até lá para que pudesse resgatar a minha alma através da sua palavra. A mensagem de Deus, ela foi pregada no meu coração, sem eu ter ido um dia, pelo menos, na igreja. Mas, dentro do meu trabalho, trabalhava numa loja, era vendedor de loja, de tecido e confecções, e ali dentro daquela loja, Deus resgatou a minha alma. Uma coisa impressionante. Quando Deus quer fazer algo no ser humano, transformar no ser humano, Ele faz mesmo, não há hipótese, não tem como. E eu glorifico a Deus, porque Deus convenceu o meu coração, irmãos, de uma tal forma que eu me arrependi completamente de todo aquele passado terrível, né, de coisas que eu havia praticado, que até mesmo se eu tivesse que falar aqui um testemunho, contar detalhes, eu teria muita vergonha, Mas, graças a Deus que o meu passado ficou para trás. E Deus, Ele lançou no mar do esquecimento todos os meus pecados e me perdoou, e eu glorifico a Deus. Muitos amigos meus não tiveram essa sorte, alguns tomaram tiro, morreram de tiro, alguns morreram de facada, alguns suicidaram, e alguns morreram de acidente por estarem completamente drogados e em alta velocidade e morreram e perderam a sua vida. Alguns morreram injetando droga mesmo, morreram de overdose, alguns, e graças a Deus o Senhor salvou a minha vida, me libertou. Glória a Deus. E isso vai fazer agora em abril, 1981, os irmãos são bons de conta, é só fazer as contas. São 40 anos. 40 anos que Jesus me chamou. Coisa maravilhosa demais, não é? Então, tenho motivo de sobra para estar feliz e alegre nessa oportunidade. E o que nós vamos falar hoje aqui, irmãos, trata exatamente disso. Da redenção do ser humano, da redenção da humanidade. Aquilo que Deus quer realizar no coração de cada pecador que existe neste mundo. De cada ser humano que existe neste mundo. Então nós vamos ler a Bíblia. Como se hoje não é o domingo de Páscoa, como é tradicionalmente comemorado, mas nós resolvemos antecipá-lo e vamos falar então um bocadinho sobre a Páscoa, não é? O que qual o verdadeiro significado da Páscoa e o que a Páscoa ela simboliza, ela representa para nós hoje. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, não é? Muito bem. O texto bíblico que nós vamos ler é Êxodo, capítulo de número 12, versículo de 21 a 30.
Êxodo 12, de 21 a 30. Se os irmãos puderem ler, por favor, eu agradeço. De 21 a 30. Exatamente. Espírito Santo querido. Isso. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Isso. E ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor das vossas casas. Daí vem a palavra Páscoa, passar por cima. Muito bem. Portanto, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Isso. E todos os seus subordinados, isso, e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Imagine, irmãos, uma nação inteira chorando pela perda do filho mais velho. E isso foi um castigo que Deus trouxe sobre aquela nação, por eles haverem escravizado os filhos de Israel. Vamos orar ao nosso Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos inseridos no contexto maravilhoso da sua redenção, do plano excelente, glorioso, Senhor, majestoso, que o Senhor idealizou na eternidade, antes mesmo que o Senhor criasse cada ser humano aqui nessa terra, antes mesmo que o Senhor criasse toda a criação, Senhor, o mundo. Obrigado, Pai, por este momento que nós estamos aqui juntos para meditarmos, Senhor, na sua palavra. Que o Espírito Santo possa nos inspirar, que o Espírito Santo, Senhor, possa abrir o nosso entendimento para nós podermos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar através das Escrituras Sagradas aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, irmãos, a Páscoa, na realidade, ela está inserida em dois contextos. Não é? Ela está inserida no contexto histórico e religioso, porém, ela está inserida num contexto que é muito mais amplo e muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Agora, quando nós falamos que ela está inserida num contexto religioso, este é o contexto em que todas as pessoas conhecem, todas as pessoas sabem o que é a Páscoa. Então, o que todos sabem sobre a Páscoa? Sabem a história que aconteceu, né, no Egito, em que Deus envia para lá Moisés, para que Moisés falasse a Faraó, e Faraó libertasse o seu povo daquela escravidão que já durava 400 anos. Porém, irmãos,
o próprio Deus falou com Moisés: você vai e fala a Faraó, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, porque ali eu vou manifestar a minha glória, vou realizar sinais e milagres e prodígios. Então Deus começou a enviar as pragas. O rio se tornou em sangue. Teve a praga da úlcera, das moscas, a praga dos piolhos, das rãs. Irmãos, 7 pragas, 10 pragas Deus enviou ali, 10 pragas, e Faraó não libertava o povo. Mas quando chegou na última praga, que foi a morte dos primogênitos, aí então Faraó deixou o povo ir. E o povo foi, e eles caminharam, e depois Faraó deixou eles ir, depois Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, e o Faraó parte para trás deles de novo, e vamos buscá-los. Mas nisso, irmãos, eles já estavam lá no Mar Vermelho. E Deus então abriu o Mar Vermelho, e eles passaram a pé seco, pé enxuto, pisaram da terra mesmo, no meio do mar, e o Faraó e seus cavalos, seus carros, vieram atrás deles, mas quando eles chegam do outro lado, Deus fecha o mar, e todos conhecem essa história, até mesmo em grandes filmes de cinema, de Hollywood e tudo, e todas as pessoas conhecem. E, irmãos, no contexto religioso, até mesmo os ateus conhecem essa história, sabem desse contexto da Páscoa, não é? E não só a religião judaica, mas todas as outras religiões que saíram da religião judaica, por exemplo, o cristianismo, né? Eles guardam isso, a Páscoa, né? E comemoram e celebram a Páscoa. E outras religiões que existem aí, que não tem nada a ver com o cristianismo, com o judaísmo, não são raízes lá do judaísmo, eles também conhecem essa história. Todas as pessoas conhecem essa história. Porém, irmãos, a Páscoa, ela está inserida num contexto que, esse contexto, ele é completamente espiritual. Então, isso ele só é revelado para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que foram transformados por Deus, aqueles que receberam, através da palavra e através do Espírito Santo, a transformação do seu interior, né? E conhecem, não pelo conhecimento intelectual, não pelo contexto histórico, religioso, mas conhecem porque, irmãos, o Espírito de Deus revelou isso para nós, né? O contexto é completamente espiritual. E isso, irmãos, nós vemos o quê? Em Gênesis, no capítulo de número 15, versículos 13 e 14, olha o que diz. Gênesis 15, versículos 13 e 14. Podemos ler o 12 também. 12, 13 e 14. Olha só, irmãos, quando nós falamos em contexto espiritual, que só é revelado para os filhos, e um contexto mais profundo, significa que tudo está sob o controle de Deus, irmãos. É Deus quem conduz a história da humanidade. É Deus quem provoca coisas para que aconteçam, segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, segundo aquilo que Ele determinou, até mesmo antes de criar todas as coisas. Já está tudo determinado por Deus, irmão. Tanto no início até a consumação de todas as coisas. Deus tem o controle, irmãos, das gerações, da primeira geração que nasceu até a última geração que vai nascer. Do primeiro ser humano que nasceu da produção, da reprodução humana, não é que eu não me lembro o nome dele agora, se alguém lembra o nome do primeiro que nasceu mesmo da reprodução humana, como é que foi mesmo? O nome dele? Ai meu Deus, quem é? Caim! Alguém falou ali, Caim. Então, você falou, não ouvi. Desde Caim, irmãos, até o último, ou a última menina, ou o último menino que vai nascer, Deus tem o controle de tudo isso. E é algo maravilhoso. Olha só o que aconteceu 200 anos antes
da história do Egito. Olha só, 200 anos antes. Começou com Abraão, né? Deus chamou Abraão. Alguém pode ler versículo 12, 13 e 14 para nós? Então, não estou entendendo nada aí. É Gênesis 15, 12. Pois é, por isso que eu não estou entendendo nada. Exatamente por isso que eu não estou entendendo nada. 15, Gênesis 15, 12, 13. Fala de Abraão, irmãos. Ele caiu num sono profundo, né? Deus deu um sono profundo nele, porque... Já está? Então pode ler, por favor? E pondo o sol. Ah, exatamente. Isso. Isso. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência. Ó, peregrina será. Ó. Ó. Ó, e vou castigá-la. Isso, muito bem. Então, irmãos, imagine, 200 anos antes, 4 gerações, não é? Abraão, Isaque, Jacó e José, um dos 12 filhos de Jacó. O que aconteceu? Houve uma inveja, não é, dos filhos de Jacó sobre o filho mais novo, que era José. E eles então venderam-no como escravo. E José foi parar lá no Egito. E tudo isso, irmãos, já estava sob o controle de Deus. Deus já havia falado. Agora, José, irmãos, passou por um sofrimento terrível. Imagine ser vendido pelos seus irmãos. Imagine ser escravo, trabalhar duramente, arduamente, até depois conquistar uma posição, porque Deus era com ele, e ele então foi parar na casa de Potifar. Mas quando chega na casa de Potifar, como mordomo ali, todas as coisas foram entregues para ele. Aí a mulher de Potifar tenta sediá-lo e ele foge. E a partir dali, irmãos, ele vai para a prisão. Olha só, que vida, que coisa terrível. O rapaz não fez nada, não havia cometido nenhum problema, nenhuma dificuldade, assim, alguma coisa que incriminasse ele. Simplesmente foi parar lá, por causa de inveja dos irmãos. Mas, irmãos, tudo já estava sob o controle de Deus, sob o plano de Deus. E através de um sonho, que ele interpretou de um amigo que estava preso, que era copeiro do rei, aí falou: lembra de mim. Aí quando ele estava lá, o copeiro estava lá no palácio, o rei teve um sonho. E ele lembrou de José, José foi lá e interpretou o sonho. A partir dali, irmãos, José foi ser governador. Porém, irmãos, passados os anos, os faraós morreram e o povo de Israel multiplicou lá dentro daquela nação. E o que aconteceu? Eles se tornaram escravos. 400 anos, ou seja, 8 gerações se passaram e eles ali naquela escravidão. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E um dia Deus falou assim: eu vou descer lá embaixo e vou libertar o meu povo. E então veio o quê? Aí nós conhecemos o quê? A Páscoa, irmãos, não é? A Páscoa, a saída, o êxodo do povo de Israel do Egito, daquela escravidão. Porém, irmãos, isso está inserido num contexto muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Muito mais. Isso já estava na memória de Deus, nos planos de Deus, na aliança que Deus fez antes de criar todas as coisas. Então, qual é o sentido verdadeiro da Páscoa? Em primeiro lugar, o contexto histórico e religioso. E nesse contexto histórico e religioso, os israelitas recordam que o cordeiro inocente foi morto e o anjo destruidor poupou os seus filhos mais velhos, ao ver o sangue nos portais das suas casas. E não só eles recordam, mas também agradecem a Deus pela libertação da escravidão no Egito. E nós hoje,
cada cristão, irmãos, viveu o seu dia de libertação, quando aceitou Cristo como Salvador da sua alma, e foram salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Então, o que nós recordamos? Na ceia do Senhor, nós recordamos que Cristo, Ele se tornou, irmãos, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Então, nós recordamos isso. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Glória ao Senhor por isso. Agora, é muito importante nós entendermos isso aqui, irmãos, que eu vou falar. Por quê? A Páscoa, esse momento aqui da Páscoa, ele nos retorna lá no passado, né? Na antiguidade passada, onde nada ainda havia sido criado. E, porém, também ela nos remete ao futuro, à consumação de todas as coisas. Quando Cristo vai retornar e vai ressuscitar os mortos, e Cristo também vai julgar aqueles que vão estar debaixo da condenação, que os seus livros não estarão escritos no livro da vida. Então, a Páscoa, ela faz isso, né? Ela está inserida nesse contexto que tem o controle de Deus, né? Que tem a soberania de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. E essa parte, irmãos, ela é desconhecida, infelizmente, da grande maioria da multidão que existe na humanidade. Na humanidade. Isso é somente pela revelação de Deus. Então, se nós estamos aqui hoje ouvindo isso aqui, irmãos, é um privilégio extraordinário, maravilhoso demais. Privilégio maravilhoso, extraordinário demais. Porque a nós foi revelado isso. Nenhuma mente humana, por mais brilhante que ela seja, que passar por essa terra, irmãos, vai entender esse sentido espiritual aqui da Páscoa. Não vai entender mesmo. Vai simplesmente comer chocolate ou vinho de Páscoa, vai simplesmente comer uma comidinha mais gostosinha, vai celebrar e vai agradecer e tal, e simplesmente isso, mais nada. Mas nós não. Deus nos remete a uma coisa aqui muito maravilhosa. Aqui começa, irmãos, Deus a desenvolver o seu plano de redenção para a salvação da humanidade. Agora, o que significa a palavra redenção? Redenção. Redenção é, antes de tudo, irmãos, o assunto central da Bíblia Sagrada. É a preocupação primórdia de Deus, resgatar o ser humano. Então, redenção significa comprar de volta ou salvar do cativeiro, pagando um preço. Então, vou repetir. Redenção significa comprar de volta ou salvar do cativeiro, pagando um preço. Pode repetir comigo, por favor? Redenção significa comprar de volta ou salvar do cativeiro, pagando um preço. E foi isso que Jesus fez por nós. Não é? Agora, existia duas maneiras, irmãos, de resgatar o escravo nos tempos bíblicos. Existiam duas maneiras. A primeira maneira era através de uma moeda. Pagava a moeda, eu quero esse escravo aqui, resgata esse escravo e trago para mim. Agora, a outra maneira era uma troca de escravos. Alguém estava interessado no escravo que o outro estava a vender, ele oferecia um que era igual ou superior àquele em troca daquele. Agora, qual foi a maneira que Deus escolheu para nos resgatar? Alguém lembra? Qual foi a primeira maneira ou a segunda? A segunda maneira. Então, irmãos, isso está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Vê o que está escrito lá. 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, Deus usou, irmãos, essa maneira, esse método para resgatar a humanidade. Ele deu seu filho em troca. E nos resgatou da escravidão do pecado e do diabo. Eram dois senhores que escravizavam as nossas vidas. O pecado e o diabo. Está lá? Pode ler, por favor? Mas
Cadê o 18? É o 18. Cadê o 18? Hã? Ou seja, moeda. Isso. Mas com o precioso sangue de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Fomos resgatados. Deus não pagou um preço ali de ouro, de prata, de moeda, mas Ele entregou seu próprio filho. Ele trocou o seu filho pela nossa escravidão. Glória ao Senhor por isso. Agora, irmãos, existem várias etapas da redenção. E é isso que eu quero falar com os irmãos aqui um bocadinho. Os irmãos, tenham paciência comigo, por favor, porque é muitíssimo importante nós entendermos isso. Por quê? Porque, irmãos, aqui está... Nessas etapas que eu vou falar aqui, está a síntese das Escrituras Sagradas. Aqui está o resumo de toda a Bíblia. De toda a palavra de Deus para nós. É uma síntese, um resumo pequenino aqui. Mas nós, sabendo isso aqui, nós vamos entender, nossa mente vai abrir, a nossa visão vai abrir pelas Escrituras Sagradas, nós vamos entender muitas coisas. Muito bem. Então, quais são essas etapas da redenção? Antes, porém, eu quero dizer o seguinte, irmãos, que qual foi o plano original de Deus para a salvação? Qual foi o plano original de Deus, que Deus planejou e Deus quis executar? Qual o plano original de Deus? Qual foi? O plano original de Deus, irmãos, está em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 30, nós não vamos ler, mas eu vou explicar isso. Que significa... esse plano original de Deus significa que o ser humano ser transformado à semelhança do Filho de Deus, à semelhança do seu Filho. Então esse é o plano original de Deus, e nada vai escapar daqui, e Deus vai conduzir, irmãos, toda a história desde a criação, antes até da criação, porque Ele teve a sua decisão de criar seres humanos livres, e decidiu fazer assim, sabendo que ia acontecer, até a criação de todas as coisas, e o decorrer da história da humanidade, até o fim, até a consumação de todas as coisas. Então, esse é o propósito, porque Deus quer uma família para Ele, uma família para Ele. Deus decidiu assim, irmãos, e existem muitas coisas que nós não vamos entender, e nós vamos questionar Deus até a hora da nossa morte. Mas um dia lá no céu, nós vamos ter uma eternidade inteira, e nós vamos aprender. Durante toda a eternidade, nós vamos aprender e saber o que Deus realmente, irmãos, planejou, o que Deus quis realmente realizar com o ser humano. Então, muito bem. A primeira etapa, onde que ela acontece? A primeira etapa, ela acontece antes da criação do mundo, onde o plano de Deus ele é estabelecido. A segunda etapa, ela acontece no Éden. Foi quando Deus começa a desenvolver o seu plano fabuloso. Coloca lá o homem no jardim, o casal para cuidar do jardim, e Deus reserva ali para ele uma árvore e um fruto, que era sagrado. Ninguém poderia tocar. E se tocasse, comesse daquele fruto, iria morrer. E eles escolheram a pior parte. Agora, 2000 anos depois do Éden, Deus chama um homem chamado Abraão. E Deus então, irmãos, continua a desenvolver esse plano de salvação para o ser humano, plano da redenção. Agora, em quarto lugar, irmãos, está a instituição da Páscoa. Na instituição da Páscoa, Deus passa a desenvolver o seu plano num âmbito maior, num âmbito de nação e de mundo, porque ali ele iria trazer uma nação que representaria ele diante de todas as outras nações no mundo inteiro. Então o plano de Deus não é somente com Israel, mas com todo mundo. Agora, em quinto lugar, Deus ele executa o seu plano de salvação, crucificando o seu próprio filho. E em sexto e último lugar, a consumação do seu plano, que é a glorificação, ou seja, é o passo final
do plano de Deus para a aplicação da redenção. Esse é o passo final. Muito bem. Então, na primeira etapa, o que aconteceu lá? Eu vou falar aqui resumidamente, não é? Lógico. Nós fôssemos falar e abordar todas as coisas em detalhes, eu nem seria capaz, porque eu não consigo guardar muitas informações. Já estou aqui tremendo para falar só esse pouquinho para você. Imagina se eu tivesse que falar todos os detalhes, tudo. Os irmãos tenham paciência comigo, por favor. Eu estou ficando velhinho. Não é? Muito bem. Então, irmãos, o que acontece aqui? Basicamente, acontece o seguinte, duas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus decide criar seres humanos livres, embora sabendo que eles iriam desobedecê-los. Isso aqui, irmão, dá pano para manga, né? As pessoas começam a pensar, mas se Deus já sabia que eles iam criar, que eles iam pecar, por que assim Deus criou? Sabendo que isso ia provocar tanta desgraça nesse mundo, tanto sofrimento nesse mundo. Olha as criancinhas sofrendo, olha tanto terrorismo, tanta violência, tanta desgraça, violação, pedofilia, tanta miséria. E por que Deus, sabendo que ia acontecer tudo isso, Ele resolveu fazer dessa forma? Irmãos, eu não sei te responder. Não sei mesmo. E eu nunca ouvi nenhum teólogo responder. Tenho livro lá de vários teólogos, já li para cá, para lá, mas ninguém me responde esse negócio. Não é? Então significa, irmãos, que Deus ele é soberano e Ele faz o que Ele quer, Ele decidiu assim, acabou. Agora, um dia, irmãos, nós vamos ser esclarecidos de tudo isso. Tenho certeza disso. Então, a segunda coisa que aconteceu lá antes da criação, lá na eternidade passada, antes de Deus criar, primeiro Deus decide criar os seres humanos, e em segundo lugar, Deus estabelece um plano, porque Ele já sabia que o ser humano ia pecar. Aí Deus então estabelece um plano fabuloso para resgatar as pessoas, antes que elas fossem criadas. Mas será que isso está na Bíblia, pastor? Irmãos, eu anotei 2 versículos aqui, mas se você quiser me procurar, eu te dou mais de 10 referências que falam sobre esse episódio, lá na eternidade, no passado, quando Deus ainda não havia criado nada. Vamos ler então? 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, Deus fala que Deus separou, Pedro fala que Deus separou entre a Trindade, alguém que viria ser representante dele aqui para o ser humano, que iria receber todo o castigo, toda a miséria, toda a desgraça do ser humano. Então, Pedro fala isso. E Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que Deus também escolheu um povo específico para Ele. Lá na eternidade, antes de acontecer todas as coisas. Antes de criar tudo, antes do homem pecar, antes dele criar o ser humano, antes dele criar todas as coisas. Olha só o que está escrito. Pode ler, por favor? Antes da fundação do mundo. Qual foi conhecido? Quem é? Quem está falando aqui? Se os irmãos forem no contexto dos versículos anteriores, vai falar de Jesus. Está falando de Jesus. Não é que é a continuação daquele texto que nós lemos, que não foram comprados com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, esse Jesus que pagou o preço lá na cruz, ele o qual foi escolhido antes da criação do mundo. Deus escolheu. Foi uma reunião que houve lá no céu e ficou decidido assim, entre a Trindade. O Filho viria para resgatar o ser humano, para consertar a atrapalhada que Adão e Eva fizeram. Muito bem. Efésios 1, 4... Entendeu isso aqui, irmãos? Ele nos elegeu a quem? Nós, a igreja, nós aqui, nós que estamos aqui, fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, irmãos. Então, eleição, nós somos eleitos nele. Nele quem? Em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Então, irmãos, a segunda etapa acontece no Éden.
Aqui Deus começa então a desenvolver este plano que Ele estabeleceu, que Ele decidiu lá na eternidade. Aí Deus começa. Agora, o que aconteceu aqui? O que nós vemos aqui que nos chama muita atenção aqui? Houve, irmãos, uma vítima inocente que morre lá no Éden. Provavelmente essa vítima, ela apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela apontava para isso. E nós vemos lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais. Há alguma tradução que diz roupa de pele de animais. Há algumas traduções que diz só roupas de peles, não diz animais. Para Adão e sua mulher se vestirem. Porque eles viram que eles estavam nus, né? Perderam, irmãos, a beleza das vestes espirituais que eles traziam sobre eles, de santidade, de justiça. Eles perderam essas vestes através do pecado, da desobediência. E Deus então agora, antes de Deus fazer isso, Adão tentou ser um alfaiate lá, né? E pegou umas folhas lá de figueira e começou a cobrir as vergonhas, tapando as vergonhas, não é? E nós vemos hoje, por exemplo, que no mundo da moda, não é? No mundo da moda, é uma coisa assim, extravagante, uma coisa que o ser humano quer cumprir de todas as formas, né? Se eles soubéssemos o que é essa tapar a nudez, né? Eles seriam muito mais simples, muito mais simples. Às vezes eu fico vendo uma TV que tem dos artistas americanos. Aí eu estou passando lá assim, aí alguma coisa me chama a atenção. Opa, como é que é aquele negócio ali? Aí, irmãos, aquelas coisas de moda, de quando aqueles artistas americanos, né, de Hollywood, não sei o quê. Irmão, tem uns que parecem uma coisa de maluco. Uma coisa de doido, cada vestido doido, cada coisa. Os homens, então, também, aquelas coisas assim, muito loucas, extravagantes, doideira demais. Doideira demais. Tudo isso, irmãos, para quê? Para tapar a vergonha. Perdemos as vestes espirituais, as vestes de santidade. E Isaías diz agora que as nossas vestes de justiça são como trapos de imundícia. Trapos da imundícia. Mas graças a Deus que nós estamos vestidos, não com as nossas vestes, né, de justiça próprias, mas com as vestes da justiça de Cristo. Cristo morreu lá na cruz e Ele pagou isso, essa pena desse pecado, e nos justificou, então nos vestiu com essas vestes. Deus olha para nós agora e ainda nos vê nus. Mas Adão, ele teve que sair. Mas antes dele sair, Deus colocou nele uma veste para tapar as suas vergonhas. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e essa ferirá o seu calcanhar. Então, ali Deus já estava provendo, irmãos, alguém que ia substituir. E através de um simbolismo. Né? Simbolismo. Jesus, né, um cordeiro que foi morto lá, um inocente, um animal inocente, foi degolado ali na frente do primeiro casal, representando o Cristo que iria morrer pelos nossos pecados, milhares de anos depois. Não é? Milhares de anos depois. Agora, irmãos, em terceiro lugar, 2000 anos depois da queda no Éden, aí Deus, Ele continua desenvolvendo o plano de salvação, e Ele chama um homem, que se chamava Abraão, para através dele formar uma nação. Isso os irmãos podem conferir em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Né? E Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e falou: Abraão, eu vou te mandar para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, irmãos. Mas eles foram parar lá no Egito, né? Os seus descendentes foram parar no Egito, e foram os seus bisnetos. Seus bisnetos foram parar lá no Egito, e chegaram lá como 76 pessoas somente, né? 76 pessoas, e José e mais os 75 que foram,
não é? E eles ali cresceram tanto que saíram de lá quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas. Agora, na instituição da Páscoa, o que nós vemos, irmãos? Aqui Deus começa a desenvolver o seu plano no âmbito de nação, para alcançar o mundo. Então, a Páscoa fala, irmão, da soberania de Deus. Não é? Deus, Ele está no controle de tudo, quer dos reis, quer das nações. Ele endurece o coração do rei que Ele quer, como Ele endureceu o coração de Faraó. Ele coloca rei que Ele quiser colocar, como Ele colocou Davi para reinar em Israel. Deus, Ele tira rei, como Ele já tirou vários reis do seu mandato lá de comando, de governo. Deus já tirou, Deus estabelece, Ele faz aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano. Mas Deus não é arbitrário, não. Mas Deus, Ele é soberano, ou seja, é Ele que manda e acabou, irmãos. Não é? E não adianta nós queremos questionar. Ah, Deus, por que eu vou morrer? E por que eu vou morrer disso? Por que acontece isso? Por que eu sofro assim? Tantos porquês que nós vamos perguntar e nós nunca vamos ter resposta de Deus. Não é? Muito bem. Agora, irmãos, os israelitas naquela noite, lá na instituição da Páscoa, eles, ao matarem o cordeiro, eles estariam derramando sangue inocente. E o animal sacrificado servia de substituto do primogênito que seria morto. Havia uma vida inocente, teria de ser sacrificada em seu lugar, e essa vítima apontava para Cristo. Então, tudo era uma sombra do que iria acontecer lá na cruz do Calvário. Agora, em quinto lugar, Deus executa o seu plano. E Ele crucifica, então, o seu filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como um filho de mãe humana, ou a tradução que diz, nascido de mulher, não é? Como Deus havia prometido lá para os primeiros pais, não é? Que a semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, né? da semente da mulher, da semente da mulher. Então agora Deus conclui o seu plano aqui. Então, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Em João capítulo 1, versículo 29, João estava ali batizando, muitas pessoas na fila para serem batizados. João viu, vindo na sua direção, Jesus, e ele disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus tomou o vinho, ele disse: tudo está consumado. Então baixou a cabeça e morreu. Em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas Ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde foi posto. Em Atos capítulo 1, versículo 11, e os anjos disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que com vocês estava e foi levado para o céu, Ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, irmãos, Deus concluiu o seu plano. Agora, na consumação, a glorificação. O que é a consumação? O que é? Esse é o passo final da aplicação da redenção. Quando isso vai acontecer? Ela ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram de todas as épocas, reunindo com a alma de cada um, e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim, ao mesmo tempo, um corpo ressurreto como o seu. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: porque haverá um grito de comando e a voz de arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, e então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles,
para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Na consumação também ocorrerá, irmãos, o juízo final. E eu quero encerrar aqui e nós vamos ler esses versículos. Isso vai ser quando Deus irá castigar todos que deliberadamente rejeitaram o seu Filho. Vai haver um juízo. E que Deus possa ter misericórdia, não é, da humanidade e que eles possam, irmãos, realmente serem revelados do que é a Páscoa. A Páscoa não é só comer o ovo, né, de Páscoa. Chocolate, dar presinha de chocolate. Não, não, não. A Páscoa tem um contexto muito mais além profundo do que isso. Não é? Está inserido em todo o contexto bíblico e até mesmo antes da criação de todas as coisas. Amém? Então vamos encerrar com Apocalipse, capítulo 22. Eu não falei não, versículos? Os versículos. Capítulo 22, versículos de 11 a 16. 11 a 16. Apocalipse 22, 11 a 16. Injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão está para dar comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem. Só que eu acho que nem esse não, nesse texto não. Eu falei Apocalipse 22. 22 é esse mesmo? De 11 a... sim. Então, irmãos, foi eu que falei errado. Vou voltar lá no coisa aqui. Não é isso, não. Talvez, eu acho que é o 20, né? Apocalipse capítulo 20. Desculpa lá, Francis. Desculpa lá, irmãos aí da coisa. E desculpa, irmãos também. Mas já sabe, eu sou velhinho, estou ficando velhinho, então vocês têm que ter paciência comigo. Tem paciência comigo. Apocalipse 20, versículos de 11. É porque fala do juízo final. É o juízo. Vamos lá. Isso. Isso. Estava escrito nos livros, segundo as suas obras. O mar, os mortos que nela havia, e a morte e o inferno também deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um por um será julgado. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Está vendo, irmãos? Então, está aqui o verdadeiro significado da Páscoa, não é? Não é só comer chocolate e fazer jantares e comer e tal. Tem que saber que um dia vai ter que estar diante do trono de Deus, do juízo de Deus, não é? Temos que saber isso. Muito bem. Pai,
Muito obrigado, Senhor, por este momento que nós passamos aqui. Quão agradável é para nós, Senhor, ouvirmos a sua palavra, porque é a sua palavra, Senhor, que transforma o nosso ser. É a sua palavra, Senhor, que através do Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores miseráveis, Senhor, e que nós não temos condições nenhuma de entrarmos no céu, a não ser pelo sangue que o seu Filho derramou por causa dos nossos pecados. E por isso, cada dia, Pai, nós queremos nos arrependermos, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor: Pai, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda cada dia a sermos fiéis e dedicados à sua palavra bendita e eterna. Que o Senhor guarde a sua igreja nesses dias, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todo mal e de toda tentação, para a glória do teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.